Olá pessoal, como vai? Eu sou o professor Leonardo Debem e sou autor Saraiva Jur. Olá, meu nome é João Paulo Martinelli. Juntos escrevemos a obra Lições Fundamentais de Direito Penal, que se encontra na terceira edição. O tópico dessa aula diz respeito ao tema Direito Penal Mínimo. Bom, direito penal mínimo é um tema que tem relação tanto com os princípios que informam a atividade do legislador, como também as atividades do Poder Judiciário. Vamos olhar aqui na tela, então, para entender os seus fundamentos. Bom, o direito penal só pode ser utilizado como instrumento de controle social quando uma conduta for efetivamente lesiva ao bem jurídico tutelado. Então, o direito penal não pode se preocupar com aqueles comportamentos meramente imorais, por mais que a gente ache que sejam errados, se a conduta não for realmente danosa ou perigosa. Então, nem tudo que é imoral pode ser considerado crime, porque existem outras formas de resolver conflitos. Então, o direito penal não é o único instrumento para a resolução de conflitos. O Estado tem que buscar outras soluções que sejam menos rigorosas, que tragam menos consequências drásticas para os envolvidos. O direito penal mínimo contrapõe-se ao chamado movimento lei e ordem, que é aquele movimento que entende que a lei tem que ser aplicada de forma rigorosa a qualquer custo, independentemente da repercussão da conduta criminosa. Para que, na verdade, o direito penal tem como finalidade delimitar o poder punitivo do Estado, é não deixar na mão do Estado o poder de punir quaisquer condutas sem haver critérios muito bem definidos, porque o cidadão tem que ter uma esfera de liberdade para agir e essa esfera de liberdade só pode ser restringida por um motivo muito relevante. Então, o direito penal mínimo impõe que os limites do poder punitivo do Estado sejam bem rigorosos para tutelar essa liberdade de agir do cidadão. E para sustentar, para fundamentar o direito penal mínimo, eu trouxe aqui alguns princípios, inclusive com referências às páginas. Além de outros, nós temos alguns princípios aqui que fundamentam o direito penal mínimo. O primeiro é o princípio da necessidade penal, quer dizer, o recurso à sanção criminal só é justificado quando a proteção do bem jurídico não é eficaz mediante outras sanções. Então, quando o direito civil, por exemplo, o direito administrativo não forem eficazes, aí sim nós podemos recorrer ao direito penal. O princípio da fragmentariedade, que se revela no sentido de que a tutela penal se circunscreve a determinados bens jurídicos e a específicas condutas ofensivas. Ou seja, o direito penal não pode se preocupar com qualquer problema que apareça, tem que ser condutas realmente muito bem específicas. E o princípio da proporcionalidade, que tem um duplo direcionamento, pois, além de se referir abstratamente ao legislador, aquele que cria a lei, também vincula a própria atividade judicial, no momento em que o juiz decide pela aplicação da pena, pelas medidas que serão aplicadas no caso concreto. Em relação à jurisprudência, um dos pontos importantes referentes ao direito penal mínimo é o reconhecimento da insignificância pelo STF, ou seja, o reconhecimento pelo STF de condutas que, apesar de formalmente estarem previstas como crime, no caso concreto, não tem uma lesividade suficiente para punir o agente. E aí o STF delimitou aí, fez um desenho de 4 requisitos para o reconhecimento da insignificância no caso concreto. O primeiro requisito é a mínima ofensividade da conduta do agente. O segundo, a mínima periculosidade social da ação. O terceiro, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E quarta, a inexpressividade da lesão jurídica provocada ao bem jurídico. Como exemplo do reconhecimento da tipicidade dos furtos de pequeno valor, nós temos aí decisões que reconhecem que não há crime no furto de barra de chocolate, lata de óleo, pacote de feijão, entre outros.
O tema direito penal mínimo, ele é abordado em algumas lições do livro Lições Fundamentais de Direito Penal. Conteúdo variado, exemplificações e posicionamentos dos tribunais estaduais e dos tribunais superiores. Conheça o conteúdo do livro Lições Fundamentais de Direito Penal e não percam a próxima aula relacionada à tipicidade subjetiva. Até lá.